Meus amigos, olá! Vamos falar agora sobre improbidade administrativa. Para quem já está nessa estrada há um certo tempo, é até uma obviedade dizer que improbidade administrativa é um tema importantíssimo, que cai muito nas provas, é muito cobrado em concursos da magistratura e do Ministério Público. Portanto, nesse tema é muito importante saber tudo, conhecer todos os julgados dos tribunais superiores. É um tema diferente, por exemplo, de licitações em contratos, em que há muitos pontos descobertos que nunca chegaram aos tribunais superiores, que normalmente são decididos pela primeira instância ou pela segunda instância. Improbidade é diferente, um conteúdo enxuto, há muita coisa, mas ele é relativamente circunscrito e vale a pena conhecer tudo, sobretudo para a magistratura e para o MP. Bem, o que é a improbidade administrativa? A improbidade administrativa, enquanto matéria, é uma matéria de direito administrativo que estuda os atos de improbidade administrativa ou os atos ímprobos. E quais são eles? O que são eles? São hipóteses de falta de retidão, são hipóteses de ilicitude praticadas normalmente por agentes públicos ou por agentes públicos em concurso com particulares, e nessas hipóteses há uma sanção. Bem, a improbidade administrativa, a despeito do que o nome estabelece, não é uma hipótese de sanção administrativa. Ela não é uma infração administrativa e não é punida no âmbito administrativo, por exemplo, pela própria entidade em que se deu aquele ato ímprobo, aquele ato de incorreção, de impropriedade com o que é público. A improbidade administrativa é uma hipótese de sanção civil e que sempre se dá por meio de uma ação judicial. Ou seja, haverá uma ação judicial a ser proposta pela própria entidade que teve, por exemplo, seu patrimônio lesado ou que foi de alguma forma prejudicada, aquela em que se deu o ato ímprobo, ou pelo Ministério Público. E essa ação poderá ou não gerar uma condenação, com a aplicação de sanções como a suspensão dos direitos políticos, uma multa, eventualmente a perda do cargo e assim por diante. É importante lembrar que o direito brasileiro é regido pela independência das esferas, ou seja, a improbidade administrativa é uma sanção civil, mas o mesmo fato pode repercutir em diferentes esferas, na esfera penal, na esfera civil, improbidade administrativa, por exemplo, e também na esfera administrativa, um PAD, por exemplo, para demissão a bem do serviço público. Então imagine um indivíduo que subtrai uma mesa da repartição que ele é servidor, valendo-se dessa condição. Ele aproveita um momento de descuido, aproveita um momento em que a repartição está vazia, ele sai mais tarde e leva uma mesa, leva um computador, leva um laptop, um celular, qualquer aparelho eletrônico. Bem, nessa hipótese, esse servidor poderá responder por peculato, claro. Peculato, no caso aqui, furto, se houver subtração, ou eventualmente uma peculato apropriação, se ele tinha posse desse bem. Ele pode ser, por exemplo, processado por peculato, ser condenado por peculato e ainda assim ser punido por improbidade administrativa. A União, por exemplo, se for, por exemplo, o servidor de um ministério ou servidor, eventualmente qualquer outro órgão da União, poderá pedir o ressarcimento do erário, daquele dano, já que afinal de contas ele subtrai aquele bem, por exemplo, o bem não foi achado. Ele pode inclusive pedir também a suspensão dos direitos políticos e a perda do cargo. E ele pode ser ainda punido por meio de um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, e colocado para fora por demissão a bem do serviço público. Quer dizer, todas essas esferas são independentes entre si, e a esfera da improbidade administrativa, no fundo, é uma esfera civil. Os atos de improbidade são de três tipos. Os atos podem ser de enriquecimento ilícito, de dano ao erário e de atentado a princípios. Então, de forma que é também subsidiária a classificação entre eles. Se configurado o ato mais grave e o menos grave, vale só como mais grave. Então imagine, por exemplo, uma pessoa que subtrai dinheiro da repartição pública e depois compra um carro.
Ora, houve tanto um dano ao erário quanto um enriquecimento ilícito, por meio da compra do carro. Mas esse ato é configurado só como ato de enriquecimento ilícito, e não como ato de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Por quê? Porque o ato de enriquecimento ilícito é mais grave, é punido de forma mais grave, e há as duas coisas nesse ato. Portanto, ele é classificado como de enriquecimento ilícito. Se houvesse só o dano ao erário, mas sem enriquecimento, por exemplo, uma pessoa que apaga dados do poder público, destrói algum bem do poder público, nesse caso haveria só o dano. Nessa hipótese, o ato é configurado só como dano ao erário. Eventualmente, aquilo pode até violar algum princípio, mas como há o dano, ele é um ato ímprobo que gera dano ao erário. E se não houver nem enriquecimento ilícito, nem dano ao erário, haverá só uma violação a princípio, para que seja ato ímprobo, e aí nesse caso, qualquer princípio, e portanto, essa é a classificação mais abrangente. Os atos de enriquecimento ilícito estão previstos no artigo 9º, os de dano ao erário no artigo 10 e os de violação a princípio no artigo 11, e eventualmente havendo violação, também serão aplicadas as respectivas sanções, sendo então só nessa hipótese de o ato só violar princípio, não gerar enriquecimento ilícito, não gerar dano ao erário, aí ele pode ser classificado como ato ímprobo atentatório a princípio da administração pública. Eu fiz essa rápida introdução para explicar o seguinte: todo crime configura, pelo menos em tese, um ato ímprobo. Porque vejam, como é muito amplo, qualquer violação a princípio é ato ímprobo, desde que dolosa. Imagine um crime contra a administração pública, quase todos são dolosos, salvo o peculato culposo, e eventualmente um outro na legislação extravagante, mas assim eu não consigo pensar em nenhum que seja realmente contra a administração pública. Existem alguns culposos que podem repercutir sobre a administração pública, mas em regra não. Então vejam, se for um crime culposo que repercuta, que seja contra a administração pública, além de ser um crime, certamente será um ato ímprobo. Porque ainda que ele não gere enriquecimento ilícito e dano ao erário, certamente, de alguma forma, ele atentará contra algum princípio. Então, todo crime contra a administração é ato ímprobo. Mas não necessariamente um ato ímprobo será um crime. Pelo contrário, muito ao contrário. Quer dizer, imagine se toda violação a princípio fosse crime. Como ficaria a última raça do direito penal? O bem jurídico tutelado seria tão vago, tão abrangente. Quer dizer, nessa hipótese, nós temos um ato ímprobo, mas não um crime. Além disso, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: a regra é a independência das esferas, ou seja, se o indivíduo pratica um mesmo ato, por exemplo, ele subtrai um computador da repartição que trabalha valendo dessa condição, deve responder em regra, em tese, por peculato, deve responder por improbidade administrativa, será ajuizada uma ação com todas as respectivas punições e responder a um PAD para ser eventualmente demitido a bem do serviço público. Ok. E se ele for absolvido na esfera criminal? Isso de alguma forma o exime? Em regra, não. Se ele for absolvido por falta de provas, por exemplo, certamente não. Nada impede, se ele for absolvido por falta de provas da imputação do crime de peculato, que ele venha a ser punido por improbidade administrativa. Eventualmente perdendo o cargo, sim. Eventualmente tendo que reparar o dano. Eventualmente recebendo uma multa civil e assim por diante. Também não impede que ele seja posto para fora do serviço público no PAD. Quer dizer, as esferas são independentes. Isso está previsto no artigo 935 do Código Civil. O que realmente é vedado é que se descumpra o efeito panprocessual do processo penal. O que é isso? Em algumas hipóteses, a parte final do 935 do Código Civil, o processo penal irradia efeitos para os demais campos do direito. Nesses casos, ele vincula o direito civil, vincula a esfera administrativa. Então, se, por exemplo, no juízo criminal, se absolve por inexistência da materialidade ou negativa de autoria, ou seja, não ocorreu esse crime, esse fato não ocorreu, ou não foi aquela pessoa, nesses casos, e só nesses casos, haverá o efeito panprocessual do processo penal, caracterizar-se-á esse efeito panprocessual do processo penal, e aí
a autoria e a materialidade não podem ser desconsideradas pelas outras esferas jurídicas. Ou seja, o efeito panprocessual do processo penal é uma exceção, mas ele vincula sim as demais esferas. Pensem, por exemplo, no caso de um médico. Um médico comete erro médico. Ele pode eventualmente ser absolvido do crime de lesão corporal, por exemplo. Mas nada impede que ele eventualmente seja, se for por falta de provas, que ele seja condenado a pagar a indenização na esfera civil. E ele pode ter também a sua licença profissional cassada no Conselho Regional de Medicina, com recurso eventualmente para o Conselho Federal de Medicina, que pode manter a decisão. Então ele foi absolvido no criminal, ele foi absolvido, portanto não foi condenado, não é considerado reincidente, mas foi obrigado a pagar uma indenização considerável e eventualmente perdeu o direito de ser médico. Isso é possível, porque a absolvição foi por falta de provas. Mas se o juiz criminal disser não existiu esse fato, essa cirurgia nunca aconteceu, como é que isso se daria na nossa matéria? Ora, basta pensar, o juiz diz, o laptop está lá, o computador está lá, nunca foi retirado. Juízes não dizem isso normalmente, porque há um nível de comprometimento muito grande e um juízo de certeza que é desnecessário na absolvição. Quer dizer, na condenação sempre é exarado um juízo de certeza, que do contrário indúbio pro réu. Mas na absolvição, os juízes normalmente tendem a absolver, eventualmente por atipicidade ou por falta de provas. Mas dificilmente um juiz vai fundamentar com base no 386 do CPP e dizer não houve o fato. Por exemplo, imagine um juiz no crime de homicídio que diz, olha, não houve homicídio. Ele teria que dizer também o seguinte, a vítima está viva, está rondando por aí. Pode até fazê-lo, se ele vir a vítima, se a vítima existir, se ela comparecer ao tribunal do júri, mas é realmente uma forma que seria uma afirmação peremptória, categórica por parte do juiz. O juiz também pode absolver, no juízo criminal também pode absolver, alegando, houve o crime, tem corpo de delito e tudo, está morto, mas certamente não foi o X. O X não foi porque o X estava em outro lugar, não tem como, é impossível, está provado que não foi o X, negativo de autoria. Se o juiz criminal absolver por inexistência do fato, da materialidade, não houve homicídio, ou não houve subtração do computador, ou se ele absolver por negativa de autoria, ou seja, se ele disser, nunca essa pessoa pegou esse computador, esse servidor público não fez isso, ele nem estava lá, as câmeras demonstram que não foi ele, foi outra pessoa. E está claro que não foi em concurso. Por isso que o juiz dificilmente vai dizer. Porque mesmo que a câmera não mostre a pessoa poderia estar em conluio com outra. E também o MP dificilmente denunciaria se fosse algo tão mirabolante, difícil, que não tem a menor chance de ser aquela pessoa. Mas enfim, às vezes surge uma prova a favor da defesa nova. Em tese é possível, embora normalmente não seja comum na prática. Mas se o juiz criminal fizer isso e absolver por inexistência do fato ou negativa de autoria, opera-se o efeito panprocessual do processo penal e aí até a improbidade administrativa tem que aceitar, aí também na esfera administrativa isso tem que valer. No caso do médico é a mesma coisa, ou seja, se o médico for absolvido por negativa de autoria, ele não pode ter a sua licença cassada como se ele tivesse praticado aquele erro médico e nem pode ter que pagar a indenização. Isso é para dizer... isso é muito importante, a capacidade de verificar isso. E não se esqueçam também do seguinte, na prática é relativamente comum que as absolvições ocorram por atipicidade, e por vezes por atipicidade formal ou material. Se for realmente por atipicidade formal, significa que o fato não é crime. Não necessariamente o juiz disse que o fato em si não ocorreu. Porque o que o juiz diz quando ele absolve por atipicidade? Ele diz, se for por absolvição por atipicidade formal, o juiz disse, olha, existe um fato, mas esse fato não se subsume ao que está na norma. Por exemplo, é difícil criar um exemplo que não seja bem crime sem já criar uma certa polêmica. Eu até pensei em alguns aqui, mas eles próprios são polêmicos. Mas imagine um fato assim que não configura nenhum crime do Código Penal. Ele não se subsume, aquela conduta é atípica, formalmente atípica. Nesse caso, dificilmente a pessoa seria até denunciada, mas vamos supor que seja, vamos supor que o juiz aceite a denúncia e vamos supor que essa pessoa seja absolvida por atipicidade formal.
Aqui o que o juiz disse não é que o fato não ocorreu, ele só disse, olha, o fato ocorreu, ele pode até falar isso, o fato ocorreu, ou pode ter ocorrido, talvez ele nem diga que ocorreu, mas não está previsto na lei, não há norma proibitiva que vede esse comportamento, não está no Código Penal, portanto é atípico. Isso é um ponto. O juiz também pode absolver por atipicidade material, ou seja, formalmente está enquadrado no que prevê o Código Penal, a parte especial do Código Penal, aquilo em tese é crime, mas a lesão ao bem jurídico não foi suficiente. Ou seja, por exemplo, furtar uma caneta Bic. Quer dizer, você furtou um bem de valor irrisório, aplica-se o princípio da insignificância, aquilo é materialmente atípico. Ou, sei lá, um spray que vale R$2 ou R$5, ou algo insignificante, você não é reincidente, assim por diante. Quer dizer, nessas hipóteses, nós estamos diante de absolvições que dizem respeito à atipicidade. Vejam que isso também não gera efeito processual, em regra. Ou seja, a não ser que o juiz diga que é atípico porque o fato não existiu, não haverá. Eu digo isso porque numa prova prática sua, é possível que isso ocorra. Não é incomum que em casos de improbidade haja absolvição na esfera penal por atipicidade. Muitas vezes atipicidade formal. E uma tese comum da defesa, que muitas vezes tem que ser rejeitada numa preliminar de sentença, ou eventualmente tem que ser enfrentada numa denúncia pelo MP ou nas alegações finais numa peça de MP, é justamente que, olha, houve a absolvição eventualmente por atipicidade, tudo bem, mas ele não disse que o fato não ocorreu. E aí verificar se esse mesmo fato, que, tudo bem, na esfera criminal não é crime, mas verificar se ele é ou não improbidade, é uma atividade, é uma função do juiz cível. Porque é o juiz cível, que é o juiz natural, para averiguar se houve improbidade administrativa ou não, que tem que saber a capitulação legal daquele fato. Agora, se o juiz criminal disser o fato não ocorreu, aí morreu a história. Quer dizer, aí realmente haverá efeito processual do processo penal. Bem, a competência legislativa para legislar sobre improbidade é da União, é privativa da União. Em outras palavras, os demais entes federativos não podem legislar sobre improbidade, a não ser na hipótese remota de haver uma lei complementar que delegue essa competência legislativa e também só para pontos específicos. Nunca ocorreu essa lei, não existe, portanto a competência é privativa da União, sendo vedada aos demais entes. E a União exerceu essa competência, a lei de improbidade existe, portanto não há nenhum problema quanto aí. Mas ela não é uma competência legislativa concorrente, ela é privativa da União. É importante lembrar também que a improbidade tem uma certa proximidade com uma outra competência legislativa, que é aquela para legislar sobre procedimentos em geral, inclusive não só administrativos, para legislar sobre procedimentos, mas também, inclusive, procedimentos administrativos. Inclusive, isso que dá muita confusão. Às vezes, processo e procedimento gera, realmente, há várias divisões e definições desses dois conceitos. O próprio Supremo já adotou, em alguns casos, uma definição específica, mas, por vezes, há uma certa, porque legislar sobre processo é competência privativa da União. Legislar sobre procedimentos é competência concorrente, cabendo à União editar as normas gerais e aos demais entes as normas complementar as normas gerais, as normas específicas e aos municípios as normas locais. Então, procedimento administrativo é competência legislativa concorrente. E às vezes pode ser que uma norma que parece de improbidade é de procedimento administrativo. Se for esse o caso, saiba que o Estado pode legislar de forma concorrente com a União, cabendo à União editar apenas normas gerais. E, como sabemos, se a União não editar normas gerais, a competência será plena dos demais entes. Sobrevindo norma da União, ela terá eficácia paralisante, suspenderá os efeitos, já que não pode revogar porque não há hierarquia, suspenderá os efeitos daquela norma geral editada anteriormente pelo Estado. A competência para procedimentos é concorrente, para a improbidade em si é privativa da União. Bem, além disso, eu queria rapidamente mencionar, peço que leiam, as 4 vezes em que a Constituição se refere à expressão improbidade administrativa. No artigo 15, ao estabelecer que os direitos políticos serão suspensos por condenação por improbidade administrativa com trânsito em julgado. Artigo 85, em que se estabelece que a prática de ato de improbidade pelo presidente configura crime de responsabilidade.
Artigo 14, parágrafo 2º, que se trata da improbidade em período eleitoral, e o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, que é a base constitucional da improbidade. É a matriz constitucional da lei de improbidade que nós iremos analisar hoje. Bem, eu gostaria agora, não se esqueçam dessa questão da independência das esferas. Isso cai muito, muito, muito em concurso do MP e da magistratura. Bem, pode um indivíduo, imagine um particular, um gerente do Banco Bradesco, pode ele praticar um dos atos de improbidade, um daqueles tipos de atos ímprobos, enriquecimento ilícito, dano ao erário, atentado a princípio da administração pública? Isso é possível? A resposta é sim. Existe uma luta do Ministério Público, inclusive do Ministério Público Federal, no sentido de que o particular possa responder por ato ímprobo, mesmo que não seja em concurso com um agente público. O STJ já pacificou que o particular só pode ser beneficiado, ou melhor, só pode ser punido a título de ato ímprobo se atuar em concurso com um agente público. Então imaginem, por exemplo, um particular que quer fazer uma ligação internacional caríssima, que custará aí uns R$500, e ele está na repartição, sabe de um telefone que funciona, entra ali sem ninguém perceber e faz a sua ligação. Eu pergunto, esse particular poderá responder por improbidade administrativa? Vejam que houve um enriquecimento ilícito da parte dele. É equivalente a um servidor que usa, por exemplo, um carro para fazer a reforma da casa dele ou para transportar materiais de construção. Esse indivíduo tomou um telefone para resolver problemas pessoais. Ou ele ficou 5 horas com a Latam ou com a Gol, com a empresa aérea no telefone, gastando dinheiro público. O particular que faz isso sem estar em concurso com o agente público não pode responder por improbidade. É a posição pacífica do STJ. Então, não há provas respondam isso, até em prova do MP. Eventualmente, numa segunda fase, deixe claro que, se for do MP, na magistratura eu não penso que seja uma boa, mas deixe claro na prova do MP que busque saber se o MP ao qual você é candidato tem uma tese institucional nesse sentido, muitos têm, e se for, mostre essa tese, eventualmente até defenda essa tese na petição. Alguns exigem que os seus membros, recomendam aos seus membros que adotem essa tese em todas as suas peças, eventualmente até recorrendo toda vez que o juiz não decidir dessa forma, mesmo sendo pacífico no STJ, que o ato ímprobo só em conluio. Por outro lado, imagine, essa pessoa então vai se responder por alguma coisa? Não sei, talvez, se a depender do caso concreto e a depender das circunstâncias, por estelionato, não sei se a vantagem foi bem devida, talvez sim, temos que estudar um pouco o caso, tem que ver se ele agiu com ardil, por exemplo, será que ele entrou de surdina dentro de uma sala, como é que foi isso? Agora, se um agente público o convida, aí os dois certamente responderão. Então, por exemplo, se um agente público sabe que esse particular precisa fazer uma ligação que custará R$500, R$100, uma ligação cara, horas e horas no telefone, uma ligação internacional caríssima, para o Vietnã, nesse caso, se esse agente público concorre, ajuda, haverá sim improbidade administrativa, pela qual os dois responderão em concurso. Tudo bem? Isso é muito importante. Então vamos lá, nós temos um gerente do Bradesco, e eu perguntei, esse gerente pode eventualmente responder por uma ação de improbidade? A resposta é sim, eu próprio adiantei, mas quais os requisitos? Bem, nós já vimos o primeiro, deve haver algum agente público aí na história. Quer dizer, o conceito de agente público é bastante amplo, pode inclusive envolver alguém que não tem remuneração, que está transitoriamente na administração pública, mas essa pessoa tem que ter algum vínculo com a administração pública para ser agente público. O gerente do Bradesco, em princípio, não tem, ele só tem vínculo com o Bradesco S.A., que é um banco privado. Então, como é que ele poderia, se ele estiver em concurso com um agente público? Basta pensar, então, por exemplo, em um agente de uma autarquia, um agente público de uma autarquia, que libera dinheiro para o Bradesco, e aí, nesse caso, uma verba pública para um projeto social ou alguma coisa assim, e aí esse gerente, em conluio com o agente público, desvia o dinheiro.
Nessa hipótese, nós teremos a possibilidade de uma ação ser ajuizada, uma ação de improbidade contra o agente público e o gerente, e eventualmente até contra a instituição, para recuperar esse dinheiro, por exemplo, além de punir esses dois indivíduos. Aqui é muito importante lembrar o seguinte: quando a União não concorre para o capital, para o capital, o montante o patrimônio daquela entidade com mais de 50%, qualquer eventual ação de improbidade limita-se ao patrimônio da União ali em jogo, da União, do Estado, do DF, do município. O patrimônio público ali em jogo. É o parágrafo único do artigo 1º da Lei de Improbidade. Ou seja, se a União tem mais de 50%, improbidade administrativa sempre é possível. Sempre é possível. Agora, se os recursos correspondem a menos de 50% do patrimônio, do capital daquela empresa, daquela associação, daquela entidade, aí nesse caso a eventual ação limitar-se-á ao que de público há nela. Então, no caso do gerente do Bradesco, é possível que se ajuize uma ação, já que ele estava em conluio com o agente da autarquia, que é um agente público, e que houve dinheiro público que foi para o Banco Bradesco, e aí nesse caso existe essa possibilidade limitada a ação de improbidade ao dinheiro público que lá está. Outras irregularidades, se houver, não poderão ser coibidas porque não afetam patrimônio público e porque a empresa não tem mais de 50% de dinheiro público do seu total. Basicamente é isso. Ou seja, a administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquias, fundações, todas sempre podem ser objeto de ação de improbidade. Todas elas. Se se tratar de uma outra pessoa jurídica de que participe o Estado com mais de 50%, aí a improbidade, a legitimidade é bastante ampla. Por outro lado, ou seja, a PJ estará integralmente sujeita à lei de improbidade. Mas se for uma pessoa jurídica para a qual o Estado contribui com o Estado, o DF, a União, o Estado com letra maiúscula, contribui com menos de 50%, a eventual ação de improbidade limitar-se-á ao patrimônio público que está em jogo ali. Meus amigos, basicamente essa é a introdução. No bloco a seguir, eu vou explicar a tabela que está aqui atrás de mim, e aí nós faremos entraremos realmente na lei de improbidade. Até já.